Então vamos lá. Boa noite. Estamos arrumando aqui para darmos início aos nossos estudos. Aguardando os amigos. Então, vamos só organizar aqui. Boa noite àqueles que já estão entrando, que já estão se conectando na nossa página para mais uma noite de estudos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Maura, paz e bem. Boa noite, amigos. Mais uma noite muito acolhedora, porque nós estamos num clima favorável. Esse friozinho, esse tempinho gostoso, né? Tivemos chuva por esses dias, graças a Deus, uma bênção que advém do alto na nossa direção. O ar está muito seco, né? Umidade baixa, então eu creio que veio ajudar bastante. Então, boa noite. Então vamos ver aqui, boa noite Milena, boa noite Maura, Joyce, Angélica, Cris, Maria Regina, boa noite. Boa noite, Márcio, Marta, Tayane, Carla, boa noite. Boa noite, Eliane, boa noite, Olga. Boa noite, Cris Sanches. Boa noite, Silvana, boa noite, Eliana, boa noite a todos. Boa noite, Dona Cida. Um beijo para vocês, que saudade, viu? Então vamos lá, vamos nos preparar, agradecendo a Jesus todas as benesses que sempre vêm do alto na nossa direção, por mais um dia, por todo esse planeta com suas maravilhas a nos acolher sempre. Gratidão, Jesus, pela oportunidade de sintonizarmos em pensamento com o plano maior, para mais uma vez aprendermos a doutrina dos Espíritos que descortina o véu de tudo aquilo que o Senhor veio trazer e veio exemplificar. Obrigada, Mestre. Obrigada por tudo que somos, por tudo que temos. E neste momento vos pedimos pela humanidade inteira, por esse planeta, por todos os que estão sofrendo, inclusive por nós, pelas nossas dores da alma, por tudo aquilo que nos angustia. Por todas as pessoas que nesse momento têm um ente querido voltando à pátria espiritual, ou que estão nos hospitais, que estão necessitados de um olhar de misericórdia. Que todos recebam a visita do plano maior, dos mentores, dos familiares que precederam além-túmulo e continuam zelando e velando por nós. Que as águas e os alimentos dos nossos lares sejam fluidificados e recebam o lenitivo necessário para o refazimento de cada célula do nosso corpo físico e espiritual. Gratidão, Mestre. Mais uma vez, obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Em todos os momentos, estenda as vossas mãos de luz na nossa direção. Que seja feita a tua vontade mais que a nossa, porque o Senhor nos conhece mais que a nós mesmos. Sabe das nossas necessidades, embora muitas vezes peçamos aquilo que não faria bem a nós mesmos. Então, Pai, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Perdoai-nos, segundo a nossa capacidade de perdoar aqueles a quem fizemos algum mal, magoamos ou que talvez tenha nos magoado. Que saibamos amar e perdoar e desejar ao outro tudo aquilo que desejamos a nós mesmos. Livra-nos de todo mal, que tenhamos a consciência de saber e de refletir sempre a que viemos, o que temos que fazer, lembrando da transitoriedade da vida corporal, que saibamos aproveitar cada momento para sermos espíritos que precisam despojar-se da matéria, mas que a matéria é uma bênção para que possamos aqui colocar em prática as nossas vivências para a autoiluminação e para o autoaperfeiçoamento.
Que a paz do nosso Mestre nos envolva a todos. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos recordar de onde nós paramos no livro Missionários da Luz, né? A terceira obra desse grupo de obras chamados A Vida no Mundo Espiritual. Então vamos recordar. O capítulo chama-se intercessão, né? A palavra intercessão nós já explicamos nas outras aulas, que significa auxílio, interceder por alguém é buscar auxiliar através da prece, através do nosso movimento da alma, né? Um movimento espiritual para que o outro seja envolvido em eflúvios de paz, de amor e de luz. E nesse caso a gente vê Etelvina levando a prima Esther, que está viúva pela segunda vez, para conversar quando no sono do corpo físico, as duas que estão encarnadas foram conversar com Alexandre, porque Esther, coitada, estava numa tristeza muito grande. E a tristeza justamente porque ela casou-se com Noé, era um marido maravilhoso, mas Noé suicidara-se numa condição meio estranha que ninguém entendeu. Nem ela entendeu por que Noé se suicidou. Mas com o suicídio do Noé, ela tocou a vida, conheceu um homem maravilhoso também chamado Raul. E o Raul, ela casou-se com ele, foi um marido maravilhoso, tiveram filhinhos, porém também Raul desencarnou, faleceu no corpo físico. Por quê? Disseram alguns que Raul se suicidou também, mas ela não quer crer nisso, porque eles tinham uma vida tranquila, embora ele parecesse ter uma tristeza lá no íntimo, que alguma coisa que ele escondia, ele não falava, parecia que tinha algo ali que estava meio, uma nuvem, alguma coisa, estava tampando alguma coisa que ela não conseguia ver. Mas ela acreditava que alguém o matou, porém a polícia, as pessoas que viram as circunstâncias em que o corpo foi encontrado e um revólver próximo ao corpo dava a entender que foi um suicídio. Mas ela não queria acreditar. E Esther, esse espírito que estava lutando para continuar cuidando da família, além dos 2 filhinhos ficar viúva, sem trabalhar, o marido que provia a parte financeira, material dentro de casa, né, o alimento, que cuidava da família, o marido desencarna nessa condição terrível, foi encontrado em meio a uma poça de sangue, o revólver perto. Todo mundo parou de investigar porque dava a entender que ele se suicidou, mas a esposa não acreditava. E a prima Etelvina, um espírito que estava numa condição um pouco melhor, conhecida de Alexandre. Veja que quando ela chega próximo a Alexandre, esse espírito que é o mentor de André Luiz nesse aprendizado, quem está mostrando para André Luiz esses tratamentos na crosta terrestre aqui na Terra, né? Ele então conhece Etelvina, e quando Etelvina encontra com ele, ela pede ajuda para a prima Esther, porque a prima está numa tristeza, num sofrimento, e a prima queria só um alento, que realmente Alexandre pudesse dizer como é que está Raul, que realmente ele não se suicidou, porque ela não acreditava que isso tivesse acontecido. Então eles pedem o auxílio do querido Alexandre para dizer isso. Mas o Alexandre precisou então de tempo para investigar, porque como ele mesmo disse, não é porque eu sou espírito, não tenho mais corpo físico, que nós adivinhamos o mundo espiritual todo. A gente não sabe de tudo, nós não temos dons divinatórios ou adivinhatórios, né? Ele disse até inclusive assim, a maioria das pessoas que estão na Terra acha que porque desencarnou era ignorante e virou sábio. Era alguém que tinha conduta moral inferior, desencarnou e está com Deus, virou santo. Então não é assim. Nós continuamos sendo o que nós somos. É com muito estudo, com muita dedicação no plano espiritual, muito aprendizado também, que a gente vai auxiliando. E ele disse assim, então nós temos que ver, vamos ver de que forma nós vamos ajudar, mas no momento eu não sei nada. E André Luiz, da maneira simplista de sempre, até por desconhecer todo esse trânsito e esse trâmite no plano espiritual, André Luiz já fala, mas não seria mais fácil a gente invocar esse espírito, chamá-lo até nós e ele vem aqui e conta? Aí o Alexandre fala, meu irmão, todo o trabalho,
a serviço com Cristo, né, a serviço com Jesus, para ter mérito, tem que ter um pouco de nós. Então nós temos que ir atrás. Então, mais que invocar esse espírito, que nós nem sabemos a condição em que ele se encontra, nós temos que ir em loco, estar indo na casa da Esther, verificando as condições, vamos tentar descobrir, né? Vamos ver o que nós podemos fazer. E é isso que eles fazem, vão na casa da Esther, na parte 2 que nós assistimos na aula passada. Eles veem 6 entidades espirituais comendo à mesa, a gente aprendeu que muito do alimento a gente suga pelas narinas, 70% dos alimentos vem pela narina, pelo cheiro que a gente se alimenta, e aí a gente descobre que os espíritos sem o corpo físico aí que se alimentam mesmo por essas narinas perispirituais, e a gente aprendeu isso, que nós sintonizamos com os nossos iguais, então a família, os velhinhos, que são os tios de Esther, que ela está ajudando a cuidar, além de cuidar dos filhos, cuidam dos tios doentes, sem condições de se manter. Eles reclamavam muito e tinham espíritos, essas entidades estavam ligadas a ele por sintonias de pensamento, de reclamação e tudo mais. Só que Esther é um espírito dedicado, tem fé, tanto que foi auxiliada no plano espiritual e se lembrou do auxílio. Bom, fora essas entidades que estavam ali ligadas pela reclamação dos familiares, nós tínhamos outra entidade que viu tudo o que aconteceu, lembram-se? E é essa entidade que leva Alexandre então para saber onde está Raul. E para nossa surpresa, a gente viu que Raul estava no matadouro de bovinos, um local onde entidades, espíritos que se comprazem no mal, que se comprazem na perseguição, que gostam de ver o sofrimento alheio, espíritos algozes mesmo, que têm a atitude de assassinos da terra, que têm a atitude de irmãos carrascos, se alimentam do sangue, do plasma que tem no sangue dos animais, do sofrimento dos animais. Então, naquele matadouro, eles estavam se alimentando daquele sangue, levaram Raul para lá. Bom, se eles levaram Raul, vocês veem que tem um certo desequilíbrio e algo nessa história que chamou Raul à proximidade com esses seres, né? E lá no matadouro, André Luiz diz que fica numa situação terrível. Eu adquiri um livro da versão nova só para colocar também a página para vocês, tá bom? Então tá lá na página 144 dessa versão. Mandamos em PDF também nos grupos de estudos, para quem não tem o livro, acompanhar em PDF, tá certo? Nós estamos no capítulo 11. Então, lá na página 144, no final, na última frase e no último parágrafo, nós temos: a advertência fora utilíssima, porque nessa hora ele começou a observar, né, a questão, ele ficou horrorizado de se alimentarem daquele sangue, e o Alexandre, educadamente, com luva de pelica, diz assim para nós: mas quando a gente estava na carne, a gente também não fazia a mesma coisa? Quanto que a gente não gosta de carne mal passada, adorava ficar matando os animais para fazer aquelas festas grandiosas, Natal, Ano Novo e outros momentos, churrasco, come além do que o corpo necessita, come carne mal passada, se compraz com o sangue do animal. Então, quer dizer, nós não éramos muito diferentes disso, não. Era isso que estava sendo dito. E aí, depois de todas essas explicações, a advertência, diz André Luiz, fora utilíssima. As palavras do instrutor Alexandre caíram-me na alma a preceito, retificando minha atitude mental. Encarei sereno o quadro sob meus olhos, e notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta parecia ensanguentada. Então, no meio de todos aqueles irmãos em desequilíbrio, sugando o plasma do sangue ali dos animais que estavam acabando de serem mortos, ele vê um homem desencarnado entre essas entidades perversas que estava meio perdido, vagueando ali sem a consciência de si mesmo. E a roupa estava ensanguentada, né? E aí o Alexandre diz para André Luiz:
é o suicida que procuramos. Que, disse André Luiz espantado, por que precisariam dele os vampiros? Porque, né, estavam sugando já a energia daquele sangue. Por que precisavam sugar também do Raul? Aí vem a resposta de Alexandre. Semelhantes infelizes abusam de recém-desencarnados. Olha só, esses irmãos um pouco trevosos, inferiores nas suas condutas, e com certeza o era já quando encarnados, eles se comprazem de abusar de recém-desencarnados sem qualquer defesa. Como este pobre Raul nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhe as forças vitais, depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Então, além de sugar aquele corpo que ele acabou de deixar, que Raul acabou de expulsar-se do corpo, segundo estava sendo dito que ele é um suicida, né? Vamos ver isso. Esther não acredita que ele se suicidou, mas aqui tudo leva a crer que sim, porque aquele amigo que já levou Alexandre até Raul disse que foi um suicídio. E aí diz que naquele momento essas entidades perversas já sugaram as energias daquele corpo recém-abandonado pelo espírito e estão abusando também desse irmão espiritual. Aí André Luiz diz que estava assim estupefado, atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas. Às vezes a gente imagina um ser perverso, um ser que se compraz no mal por ignorância do bem, com chifres, com isso, com aquilo, e é nada mais, nada menos que nós com as nossas condutas desviadas do bem, né? Então ele diz que lembrou bem esse quadro, né, de tentações diabólicas. Mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou. André, não se impressione em sentido negativo. Isso eu acho lindo na espiritualidade. Não fique presa a coisa ruim. Como quem diz assim, ei, esses irmãos que você está vendo agora, equivocados na conduta, são irmãos nossos. Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso, é meu, seu e é deles. Então agora eles estão assim, mas eles não serão a vida toda assim. Mais cedo ou mais tarde essas consciências despertarão. Nesse momento eles são doentes. Eu acho que é isso que Alexandre vai falar. Vamos prestar atenção aqui. Vamos ver se é isso mesmo. André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvie da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Então, qualquer pessoa, não precisa ser totalmente longe da nossa realidade, qualquer uma que se desvie do bem, vai chegar nessa condição que estão esses irmãos aí tão perturbados. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz, do Raul. Alexandre alçou, colocou a mão sobre a destra, né, a destra sobre a fronte de Raul, e envolveu-o em vigoroso influxo magnético. Então Alexandre passou todas as energias salutares através de um passe no Raul, né? Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres das sombras. Observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror. Então Alexandre envolveu o espírito Raul, né? No seu corpo perispiritual em energias salutares, em fluido magnético intenso, a ponto de externar uma luz. Observei então que as entidades perversas, diz André Luiz, se afastaram com gritos de horror. Vendo a claridade que rodeava a vítima, estavam lívidos, espantados. Um dos algozes desses indivíduos cruéis que estavam ali, atormentados que estavam ali como assassinos, replicou, né, aquele mais corajoso, replicou em voz alta: deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele, larguemo-no. E André Luiz fala que nesse momento que ele fala espíritos poderosos, ele fala com zombaria, sabe? Desfazendo, tirando um sarrinho ainda. Deixa ele aí, esses espíritos poderosos estão interessados nele, larga ele aí. Enquanto se retiravam, os verdugos ou os algozes, esses carrascos,
Apressadamente, como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. Então, André Luiz, que vendo aquele quadro, né, ele ficou sentindo uma pena, mas ao mesmo tempo ele ficou ali envolvido naquela dor, daquela situação e cheio de perguntas na cabeça. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. Então, gente, o inferno existe. É a consciência, as nossas ações. As nossas ações desviadas do bem, as nossas escolhas, que muitas vezes nos levam para esse caminho. E nós acabamos vivendo esse inferno nas nossas posturas. Esses espíritos aqui são espíritos que escolheram essa vida. Essa vida de fazer tudo que traz sombra, malefícios, continuam enraigados na maldade, sugando as energias dos outros, dos encarnados, mas também dos desencarnados que agem como eles. Isso tem que ficar muito claro para nós. E continuando aqui, olha lá o que ele nos diz. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera o suicida, sabiam eles que estávamos presentes, e embora fugissem medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Então, mesmo tivessem ficado assustados com a claridade que envolveu o Raul, eles saíram zombando ainda dos espíritos benfazejos, né? Benfeitores. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando por fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna, e conduzindo-o para fora a caminho do campo, falou-me bondoso. Então veja que Raul parecia um ser que já não tinha consciência de si mesmo, imbecilizado, sem noção do que ele estava ali fazendo, passando, qual era a sua condição. Tanto foi a influenciação desses seres das sombras aí que o envolveram e a perturbação mental de ter causado o próprio suicídio também, né, gente? E aí, Alexandre, então, olha que interessante a importância da natureza, do campo, da beleza que existe no nosso planeta. Eles saíram dali e foram conduzindo Raul a caminho do campo. E ele, Alexandre, mais uma vez chama a atenção de André Luiz. Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que nos possa interessar. Recomendou-me amparar um novo amigo que parecia inconsciente de nossa colaboração. E depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sob árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. A natureza, ela refaz, sabe, as nossas maiores e melhores vibrações. Ela nos conecta com o alto, com o Criador sempre. E veja que levar esse ser para um local benéfico também traz excelentes benefícios para ele mesmo. E continuando, a gente vê aqui, olha, impressionado com o seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos de Alexandre, cuja palavra amiga não se fez esperar. O pobrezinho Raul permanece temporariamente desmemoriado, quer dizer, não se lembra, não se recorda tudo o que aconteceu até aqui. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, sugaram-lhe as energias, é de lamentável inconsciência. Aí André Luiz fala, em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou, que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal, olha isso, gente, o magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sob os seus tentáculos.
Então, olha só, da mesma maneira que nós nos preparamos para dar passes, para fazer o bem, sabendo que existem espíritos que trabalham no bem, servem com Jesus, aqui na Terra também tem um monte de encarnados que ignoram isso e que estão para tirar a vida do outro pela matéria, para se vingar do outro, para causar mortes nefastas, assassínios, carrascos, verdugos. Não tem isso aqui na Terra? Desencarnam, continuam fazendo a mesma coisa. Mas quem sintoniza com eles? Pessoas que pensam e agem como eles. Então ele diz que nós procuramos isso voluntariamente pelas nossas atitudes. E aí coloca 3 pontinhos para a gente pensar: o que será que o nosso irmão Raul fez para sintonizar com essas entidades, pessoal, já que é voluntariamente? Vamos aguardar e vamos continuar o estudo. Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou: irmão Raul, como passa? Murmurou o infeliz, como se estivesse mergulhado em profundo sono. Não sei. Lembra-se da esposa? Não, respondeu o suicida de modo meio vago. O instrutor levantou-se e disse-lhe, virou para André Luiz Alexandre e falou: a inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo, quer dizer, ele não tem noção do que fez, o que aconteceu, não lembra de nada. Precisamos despertá-lo, está totalmente desmemoriado. Bom, em seguida, diz André Luiz que Alexandre determinou que ele ficasse ali, permanecesse ali, em vigilância, enquanto Alexandre iria buscar recursos necessários, buscar ajuda. E nessa hora, então, André Luiz já pergunta admirado, não podemos acordá-los? Eu e você não podemos por nós mesmos acordar o Raul? Aí Alexandre sorri e considera: bem se reconhece que você não é veterano em serviços de auxílio, serviços intercessórios. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor? Ou seja, quando ele se recordar de tudo, você acha que ele vai se recordar só das coisas boas? Ele não vai voltar com aquela sensação perturbadora dos últimos momentos na carne? Suicídio, o tiro? Então não adianta despertar ele e não ter o que fazer depois. Nós precisamos de outros irmãos para que ao despertá-lo possam auxiliá-lo, ampará-lo e cuidar dele. Então vamos continuar entendendo o que o Alexandre faz, Romperemos a crosta de magnetismo inferior que envolve o Raul e ele regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, vai se lembrar e vai sentir o martírio do peito varado pelo projétil. Rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Ora, em tais casos, as primeiras impressões do suicida são francamente terríveis. Olha aí, gente. Por isso que aquele livro de Ivone do Amaral Pereira deveria ser lido por todos nós. Memórias de um Suicida. Todos eles descrevem esse momento de dor e angustiante. Terríveis. Tá vendo? Olha. E escoam-se algumas horas antes de seguro alívio. Então ele diz assim, por algumas horas ele vai ficar se recordando daquilo, até que venha o alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. As observações calaram-me profundamente. Decorridos 20 minutos aproximadamente, Alexandre voltou, acompanhado de 2 irmãos, que se prontificaram a conduzir o infeliz, e daí a algum tempo encontrávamo-nos em uma casa espiritual de socorro urgente, localizado na própria esfera da terra, da crosta. Então, procuraram uma casa espírita, um local, um pronto-socorro, onde eles, entidades espirituais, pudessem socorrer Raul.
Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar. Adivinhando-me o pensamento, Alexandre explicou. No círculo de vibrações contrárias, antagônicas dos habitantes da Terra, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio, ou seja, nas condições em que o homem ainda está na Terra, é difícil você encontrar um local perfeito, cheio de grandes condições de auxílio ao próximo. O trabalho de socorro, desse modo, há de sofrer incontestável deficiência. Esta casa, porém, é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. Por isso que quando a gente fala que uma casa espírita é um pronto-socorro que os espíritos se utilizam, e quanto mais a gente se dedicar, mais houver melhora da nossa parte, mais nós daremos condições dos irmãos espirituais trabalharem, não é brincadeira. André Luiz está dizendo isso aqui, através do nosso querido Alexandre. E ele fala que aquela casa, mesmo com essa deficiência, é um hospital volante, que conta com a abnegação de muitos companheiros. Tá vendo só? Então, olha a importância do nosso trabalho, a importância da nossa dedicação. Depois deles colocarem Raul num leito-alvo, o devotado instrutor Alexandre começou a aplicar-lhe passes magnéticos sobre a região cerebral, isso no perispírito dele. E não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. Então imagina o berro que ele deu na hora que foi voltando à memória. Eu morro, gritava Raul em suprema aflição, tentando agora escalar as paredes. Acudam-me por caridade. E comprimindo o peito com as mãos, exclamava em tom lancinante, desesperador, coitado. Meu coração está partido, ajudem-me, não quero morrer. Enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados em máscara de sofrimento indefinível, continuava gritando estentoricamente como se houvesse acordado de pesadelo angustioso. Aí ele se recordou de tudo, do momento em que ele lhe tirou a própria vida, da família, e começou a gritar pelo nome da esposa. Esther, Esther, chamou o infeliz recordando a esposa devotada. Vem em meu auxílio, pelo amor de Deus, socorra-me, meus filhos, meus filhos. Alexandre, nesse momento, acercou-se de Raul como um pai faz com um filho e obtemperou e falou: Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou, porque você atirou a própria vida na carne. E não invoque o nome da companheira dedicada, nem chame pelos filhos amados que deixou na sua antiga paisagem do mundo, porque a porta material de sua casa se fechou com seus olhos. Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, em um momento destes, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. Ou seja, se o desencarne tivesse sido natural, se a tua postura tivesse sido outra, quem sabe você estaria em condições de visitar os familiares. Mas agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outro ensejo, outra oportunidade de trabalho e de purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul terminou, está finda. Tá vendo aquela história que eu sempre falo? Hoje eu me chamo Rose, a nossa amiga que se chama Silmara Belisário, a outra Ana Maria Saura, a outra Márcia Borim, a outra Regina Rodrigues. Esse é o nome dessa encarnação. Mas nós somos espíritos que já tivemos várias. E a hora que a gente voltar para a pátria espiritual, esse personagem é só um dos que contribuiu para a nossa melhora,
espiritual. Mas nós somos vários e teremos outros nomes ainda. Nasceremos em outros lugares, se Deus assim nos permitir. Assim como já viemos de alguns, né? Imenso pavor a estampar-se-lhe no semblante. O interpelado revidou: estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Como que eu estou morto se eu estou sentindo dor, se eu estou sentindo que eu estou vivo? Como assim? Não tenho as vestes ensanguentadas, estou vendo minha roupa cheia de sangue. Será isso morrer? Absurdo. Muito sereno, o bondoso Alexandre, que é o instrutor, voltou a falar. Você não empunhou sua arma contra o próprio peito, Raul? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Você não lembra que você fez isso? Ó, meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Então você pode enganar lá na terra que você não fez, mas nós sabemos, nós vimos o que você fez. Revelando extrema vergonha ao sentir-se descoberto, o suicida prorrompeu em soluços murmurando: ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz. Alexandre, contudo, não tornou a falar-lhe naquela circunstância. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelos serviços de assistência, dirigiu-se a mim explicando: vamos, André. Nosso amigo está em crise cuja culminância não cederá antes de 70 horas, praticamente 3 dias de crise. Voltaremos mais tarde para vê-lo. Então vamos pegar essa etapa aqui, né? Nós vimos então que ele foi encontrado, que o primeiro auxílio foi feito, que Alexandre ajudou essa memória a voltar. A memória não era das melhores, porque ele relembrou tudo que ele fez, né? Que ele tirou a própria vida, entendeu o que é a morte, que a morte é só do corpo físico, de carne e osso, mas o espírito permanece vivo e sentindo todas as dores. Ele então percebeu que ele enganou na terra. Na terra a esposa pode ter dúvida que não foi suicídio, mas as leis divinas não. Todos sabem, as testemunhas viram, né? Os irmãos espirituais viram esse momento. Mas ele respeitou, porque como a memória tinha acabado de voltar, demora aí 70 horas, quase 72 horas, quase 3 dias inteiros nossos de tormento e de perturbação ao se ficar recordando tudo o que aconteceu. E ele diz, vamos, né? E depois a gente volta, André, vamos dar esse tempo, vamos deixar ele dar uma reequilibrada, vamos deixar os irmãos espirituais cuidarem dele, depois a gente volta. E é exatamente isso que aconteceu, olha lá, ó. De regresso aos meus trabalhos, esperei, diz André Luiz, ansioso o instante de reatar as conversações educativas. Na verdade, André Luiz queria saber o que aconteceu, né? Como que ele se suicidou? Por que que ele se suicidou? Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. E essa parte o Espírito André Luiz está dizendo. Olha que lindo. Que coisa maravilhosa que é a intercessão através da oração, da busca nossa, porque quando a gente sai do corpo físico, nós podemos ajudar as pessoas, ajudar os nossos entes queridos se nós tivermos condição e elevação espiritual para isso. Veja que a prima Etelvina, que é mais esclarecida espiritualmente, mais elevada moralmente, conseguiu ajudar Esther, levou Esther a um amigo espiritual, quando no sono do corpo físico, o corpo físico das duas dormindo, elas foram e intercederam por Raul. Esse pedido com amor por esse ser que sofre, gerou todo o auxílio para Raul. E é por isso que o sofrimento dele está pouco, meus irmãos. Porque a gente vê de histórias, inclusive contadas por Divaldo Franco, podem procurar no YouTube O Suicida do Trem, onde Divaldo Franco diz que ele leu no jornal com todas aquelas notícias, com todos os detalhes de uma pessoa que se jogou no trem e tudo o que aconteceu com ela. E ele viu que aquilo foi falado por todos os jornais, por toda a imprensa televisiva, foi notícia em tudo quanto é canto. Mas desde o primeiro momento que Divaldo disse que viu aquela história triste do suicida do trem, conhecendo a realidade espiritual,
inclusive essa trazida por André Luiz, Divaldo disse que começou toda noite a orar por esse espírito e orou por 10 anos seguidos. 10 anos seguidos, Divaldo orando. Diz que não tinha uma noite que ele não fazia as vibrações e não colocava o nome do suicida do trem. E disse que uma noite ele estava passando por um momento muito difícil naquela semana e ele resolveu entregar os pontos, não estava aguentando mais. E quando chegou a noite, Divaldo tem sempre aquela mania de abrir a janela do seu quarto, olhar para as estrelas, mirar uma estrela e fazer prece, inclusive para o suicida do trem. Mas aquela noite ele não estava bem, nem para fazer prece pelos outros, nem para fazer prece por si mesmo. E caiu aos prantos, porque a dor que ele estava passando era tão pungente, era tão grandiosa, que parecia que a vida na carne não tinha mais sentido. E conforme ele foi chorando, chorando, o desespero foi aumentando, ele viu que dentro do quarto dele entrou um homem, um espírito. E ele diz não conhecer. E o espírito dizia para ele: por que choras? Diga para mim o que está acontecendo. E Divaldo disse: olha, meu irmão, hoje eu não quero conversar, me desculpe, mas hoje eu não vou atender ninguém, eu não estou bem, você vai embora do mesmo jeito que veio. E aí o espírito insiste e fala: se continuares a chorar, eu chorarei também. E Divaldo diz que na hora que esse espírito falou isso, tocou no recôndito da alma, porque era alguém que se importou com ele. E ele disse: meu irmão, mas eu nem te conheço, por que você vai chorar? E aí ele fala: porque você, sem me conhecer, há 10 anos, dia a dia, veio orando por mim. Eu sou o suicida do trem. E quando você leu a mensagem que estava estampada nos jornais e começou a orar por mim, os primeiros momentos para mim foram terríveis. Porque a cada segundo eu gritava, porque eu sentia todo aquele momento do meu suicídio. Que eu me jogava, o trem passava, eu via tudo desfacelado, meu cérebro. Então ele contava os detalhes e disse que sentia dor. E era de segundo em segundo, segundo em segundo, não passava. Ele ficava relembrando, ouvia o apito do trem. A Cris, toda vez que eu conto essa história, a Cris fala que dá um desespero nela. Mas eu acho que a gente tem que lembrar, porque a gente tem que lembrar as pessoas que a morte não existe. É só do corpo físico. Imagina você ficar recordando esse tormento. E disse que esse tormento era diário, e conforme Divaldo começou orando, de segundo em segundo passou a ser de minuto em minuto. Depois passou a ser de 5 em 5 minutos, daqui a pouco de 10 em 10 minutos, até o dia que ele não se lembrou mais. Porque ele foi amparado pelo plano espiritual. E o auxílio foi tão grande, foi tão maravilhoso, que aquele dia, quando ele sentiu que Divaldo precisava, ele já estava em condições de agradecer, ele veio até Divaldo. Não só para agradecer, mas para dizer: por favor, não chore. Hoje eu tenho condições de conversar contigo, de dizer o quanto eu sou grato por tudo que você fez por mim, e de dizer que se existe um amigo que você ganhou no céu, sou eu. Porque cada vez que você olhava naquela estrela e orava por mim, eu encontrava forças e ia espaçando as lembranças de dor. Então, com o passar dos anos, as lembranças que eram de segundo em segundo, de minuto em minuto, já levavam anos, eram lampejos, até o dia que eu me esqueci por completo. Eu só estou contando isso, gente, para lembrar da importância da oração intercessória. Às vezes, o nosso egoísmo, quando os nossos entes queridos vão embora, ou quando a gente vê um sofrimento atroz, a gente conta as histórias, ou chora no nosso egoísmo querendo que a pessoa estivesse aqui, saudosista, mas muitas vezes a gente esquece de manter um pouco a tranquilidade do coração, a serenidade espiritual para orar por essa pessoa e interceder por ela. Não precisa muito. É dizer que nós nos preocupamos, que ela é importante e pedir auxílio, porque vocês viram que nenhum pedido fica sem resposta. E se for para ajudar aquele que sofre, a espiritualidade se dispõe a todos os que sofrem. Olha que lindo isso, que lindo isso. E eu resolvi contar do suicida de trem para lembrar isso, porque Raul,
a ação dele pode até não ter sido tão boa, porque para a pessoa se suicidar tem N fatores. Um é não estar aguentando na carne o fardo que às vezes ela mesma pediu, mas que por esquecimento agora, né, com a visão curta, acha que a vida é só isso, e aí, para tirar a dor, ela tira a vida, achando que a vida termina, e há muita vida além da vida, né? Alguns retiram por remorso. Então, o caso de Raul, qual será que foi? Por que ele se suicidou? Mas não importa o motivo, a sinceridade da esposa e o amor dela por ele trouxe esse auxílio que veio através do plano espiritual. Então, vamos continuar entendendo isso aqui, pessoal. Como agiria Alexandre, diz o nosso querido André Luiz, na fase final, né? Que revelações teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? Abrigando-nos interrogações numerosas, aguardei o momento azado, né? O momento chegar. Decorridos 4 dias, o instrutor convidou-me a tornar ao assunto, o que me fez exultar de contentamento pela possibilidade de prosseguir aprendendo para minha própria evolução. Encontramos Raul cheio de dores. Ah lá a condição de Raul agora. Todavia, mais calmo para sustentar a conversação esclarecedora. Então, embora ele sentisse dores atrozes ainda, ele tinha condição de conversar, de esclarecer. Queixava-se da ferida aberta, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do grande abatimento. Sabia, porém, que não se encontrava mais na carne, né? Que o corpo físico já havia perecido. Embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto, que quando ele lembrava, ele chorava, tá vendo? Tranquilize-se, disse o meu orientador a Raul, com inexprimível bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser pior, muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos restos carnais, aos despojos cadavéricos, por tempo indeterminado, assistindo o corpo se decompor e sentindo o ataque dos vermes. Fica lá no cemitério do lado do corpo. Então tem condições piores. Ai de mim, suspirou o mísero, porque além de suicida, sou igualmente criminoso. Opa! Aqui então ele começa a esclarecer. Eu tirei a minha vida na carne, mas eu sou criminoso, eu não fiz só isso. O que será que ele fez? E não vamos olhar com um olhar de julgamento, mas vamos lembrar que o reino de Deus está na consciência. E não precisa o outro nos acusar. Todas as nossas escolhas erradas, equivocadas, vão nos fazer sofrer mais cedo ou mais tarde, porque, sabe, a ficha cai. Mais cedo ou mais tarde a ficha cai e a gente se arrepende. Por pequenas coisas, por brigar com um filho ou com um esposo, às vezes a gente passa horas, dias sem dormir. Imagina esse tipo de coisa aqui, tá bom? Agora vamos ver o que ele vai explicar, né? Que crime ele cometeu. E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância. Então, abre parêntese aí. Ele era amigo de infância do primeiro marido da Esther, aquele que se suicidou em condições estranhas. Então ele veio para a cidade a convite desse amigo, o primeiro marido da Esther. Companheiro devotado e sincero, Noé, esse amigo apresentara-o certa vez à noiva querida. Então Noé era noivo de Esther e apresentou para Raul, a Esther, com quem esperava tecer no futuro um ninho de ventura doméstica. Aí diz Raul: ai, desde o dia, porém, que eu vi a Esther pela primeira vez, nunca mais pude esquecê-la. Personificava a jovem o que ele, Raul,
reputava como seu mais alto ideal para o matrimônio feliz. Ou seja, a noiva do amigo, ele se apaixona por ela. E mesmo o amigo sendo esse ser bondoso, que trouxe ele para a cidade, ele estava apaixonado pela noiva de Noé, pela Esther. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias, as ideias de Esther, constituíam-lhe a continuidade de seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer-lhe sentir o afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe o empecilho que precisava remover. Então, eu quero Esther, diz Raul, a qualquer custo. E o Noé tem que sair do nosso caminho. Então, eu preciso remover ele do nosso caminho. Foi esse o pensamento. Esther seria incapaz de traição ao compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Então, assim, não havia por que esse namoro terminar, esse noivado acabar. Ia dar casamento. E Raul não queria, porque ele estava apaixonado por Esther. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Então, ele engendrou matar Noé. Olha só, gente. Eliminaria o rival. Não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Como, porém, efetuar o plano sem complicações com a justiça, sem ser preso, sem ninguém descobrir? Enceguecido, cego pela paixão violenta, passou a estudar detalhadamente, minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos e encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno em pequenas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo do querido Noé com quantidades que para outrem seriam fulminantes. Atingido o padrão de resistência, convidou o companheiro para um jantar e propinou-lhe o veneno odioso em vinho agradável que ele próprio bebeu sem perigo algum. Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida à apreciação geral. Então ele envenenou o amigo, né? Guardou ele para sempre o segredo terrível. E depois de cortejar gentilmente a noiva chorosa, quer dizer, morre o amigo, todo mundo pensando que ele se suicidou, e Raul então faz aquela vez do amigo que, né, corteja, que ampara a moça que estava noiva, a noiva do seu amigo, eles eram muito amigos, né? E ele tenta então, conseguiu impor simpatia a Esther, que culminou essa simpatia, essa amizade, esse acolhimento em casamento. E foi assim que Raul se casou com a ex-noiva de Noé, com a Esther. Atingir a realização do que mais desejava. Esther pertencia-lhe na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar-lhe o viver, mas ninguém sabia. Ninguém tinha descoberto até hoje. Até esse momento que ele está contando, só o plano espiritual que viu. Mas a sua consciência, olha isso aqui, gente, fora ferida sem perdão, sem remissão. Por isso que eu falo, onde está a lei de Deus? Na consciência. A consciência mais cedo ou mais tarde desperta, sabe que está fazendo errado. Lá no fundo, nós sabemos. E a consciência dele começou a cobrar. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé por meio da tela mental, reprovando-lhe o procedimento, exprobando, reprovando o proceder dele. Os beijos da esposa, os beijos que Esther dava em Raul e o carinho que ele recebia dos filhos não conseguiam afastar a visão do amigo desencarnado. Olha só, era uma visão implacável. Em vez de decrescerem, seus remorsos aumentavam sempre. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, no quarto, na alcova conjugal, permanecia ele, né,
vendo a vítima que estava olhando para ele, porque aqui está escrito assim, olha, a vítima contemplá-lo em silêncio. Então Noé estava ali, olhando para ele em silêncio e vendo tudo o que ele estava fazendo. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira. Aqui, olha isso, ele queria se entregar, mas ele sabia que ele iria causar um sofrimento atroz para a esposa. Olha que interessante isso. Nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. A sociedade respeitava-o, acatando-lhe o ambiente doméstico. Então ele era uma pessoa respeitável. O problema dele foi justamente essa fraqueza de tirar a noiva do melhor amigo, matando o amigo. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Não obstante amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado ao fim de prolongada resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo da confissão do crime, que cada dia se tornava mais iminente, a consciência mais perturbada, lembrando-se dessa fraqueza que ele teve, né? Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato de seu drama silencioso, como ocultar a primeira tragédia. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de volta ao lar e empunhou a arma contra o próprio coração, atingindo cautelosamente para evitar as marcas digitais. Então veja que ele pensou em tudo e nem deixar a própria digital. Atingido o alvo em um supremo esforço, desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Dificilmente, como se os seus olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo e, em seguida, verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver, tiraram-no do local de dor. E aí aquelas criaturas perturbadoras também que levaram ele para aquele matadouro, né, gente? Desde então, o enfraquecimento geral tomara-o por completo. Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis. E, por fim, somente recuperar a consciência de si mesmo, ali naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração. Então, gente, nós paramos aí, página 152, tá bom? Estamos no segundo parágrafo, na próxima aula. Mas aqui ficou muito claro, então, coitado, uma fraqueza, né? Retirou o amor do amigo casou-se com ele, foi feliz, não é? Teve uma família formada, porque os filhinhos estão aí, mas a consciência daquilo que ele fez tirou, né? Tirou da sua condição de paz de espírito e paz de consciência. Pessoal, vamos então encerrar agora. Falta aí 1 minutinho. Eu gostaria aqueles que têm a sua água ou aqueles que precisam, porque eu estou recebendo vários pedidos de oração, de passe à distância, né? E nesse momento eu gostaria então da gente encerrar pedindo a Jesus para que os nossos mentores, os trabalhadores abnegados da seara do Mestre que estão nos nossos lares nesse momento, para que eles se acerquem de nós, dos irmãos que necessitam. E gostaria aqui em especial de pedir por Lúcia Farias, né, e pelas suas filhas, pedir pelos que sofrem, pedir também pela Beatriz, minha prima, os seus filhos, pela sua família. Pedir a cada um de nós que aqui está, porque nós sabemos das dores que enfrentamos, da cruz que carregamos e do testemunho a que somos chamados diariamente a dar com Jesus.
Sabemos que muitas vezes fraquejamos e caímos. A consciência nos cobra. Temos também as nossas perturbações diárias, mas que Jesus nos ampare, nos fortaleça, que as energias advindas do alto nos envolvam, que as nossas águas sejam fluidificadas, que possamos sentir a presença do nosso Mestre através daqueles que trabalham servindo com Jesus. Que no silêncio de nossa alma possamos ouvir a falange de amores que estão no plano espiritual, vibrando pelo nosso sucesso. A família espiritual, a verdadeira família que está espalhada na crosta ou fora dela, vibra por nós, ora por nós. E nós também devemos ter consciência de que somos muito amados e somos necessários onde estamos, para o nosso crescimento e para o crescimento daqueles a quem fomos chamados a caminhar juntos. Que a paz do nosso Mestre nos envolva a todos, que tenhamos uma semana de luz, de equilíbrio e muita tranquilidade, que possamos aproveitar os momentos aqui para compartilhar aprendizados do ser espiritual que somos no corpo que transitoriamente habitamos. Que Jesus nos abençoe a todos. Que vocês possam, se possível, compartilhar, colocar para aquela pessoa que às vezes está com pensamento suicida, dizendo e falando sobre a vida. Vale a pena estar aqui, porque nós vamos, retirando a própria vida, potencializar os sofrimentos do outro lado, porque há muita vida além dessa vida. E na verdade nós estamos aqui numa fração pequenina de tempo perante a eternidade, a imortalidade da alma. Então tenhamos tranquilidade, que vocês possam levar essa mensagem a mais pessoas, mas que sobretudo falem ao coração delas, doem de vocês, mandem uma mensagem, digam que se importam. E quem estava sem a água, coloca a água, né, agora. Não precisa sair desesperadamente, mas põe a água, que nós faremos prece para que sejam fluidificadas as águas de vocês. E depois de 10 minutos vocês podem tomá-la, tá bom? Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Que a paz do nosso Mestre seja com todos vocês. Gratidão mais uma vez. Beijo no coração de todo mundo. Até mais, tá bom? Depois eu respondo a todos vocês os recadinhos.